Olá pessoal, nesta aula nós vamos falar sobre a distância de um ponto a uma reta. Eu vou começar explicando essa parte através de um exemplo. Então vamos lá. Calcule a distância do ponto A até a reta R. Aí gostaria que vocês imaginassem um ponto e uma reta. E nosso objetivo aqui é calcular a distância deste ponto até essa reta. Eu deixei um desenho pronto aqui. Veja bem. Está aqui o ponto A, está aqui a reta R. Nossa intenção é calcular a distância deste ponto A até a reta R. Quando eu falo distância, eu falo sobre a menor distância. Então, eu poderia pensar aqui que a distância desse ponto até essa reta poderia ser esse segmento. Mas quando a gente fala de distância, seria a menor das distâncias. Então, a menor das distâncias vai ser essa daqui, de forma que essa reta em azul vai formar um ângulo de 90 graus com a de vermelho. E vai ficar assim, ó. Então, nosso objetivo aqui é calcular a distância deste ponto até essa reta. Como que a gente vai fazer isso? Então, usando o conhecimento que a gente já tem, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai procurar as coordenadas deste ponto P e, em seguida, calcular a distância do ponto A até o ponto P. Só que, para isso, eu tenho que descobrir primeiro as coordenadas do ponto P. Observe que o ponto P ele é o ponto de interseção da reta R com a reta que passa por AP. Então, nós vamos ter que encontrar a equação da reta que passa por AP, resolver um sistema com as duas retas para achar o ponto P. Achando o ponto P, a gente vai calcular a distância do ponto A até o ponto P. Vamos lá? Então, o primeiro passo é encontrar o coeficiente angular da reta R. O primeiro passo é encontrar o coeficiente angular da reta R. Como que a gente vai encontrar o coeficiente angular? Para encontrar o coeficiente angular, a gente vai colocar a equação na forma reduzida. A gente vai escrever a equação na forma reduzida. Então vai ficar assim, ó. A gente pode passar o 3x para o outro lado, vai ficar 4y é igual a menos 3x, menos 3x, menos 3x, mais 33. Mais 33. Deixa eu ajustar aqui o tamanho da fonte. Pronto. Aí, esse 4 está multiplicando, a gente pode passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar assim. Y vai ser igual. Esse 4 vai dividir todos os termos do segundo membro. Em seguida, eu vou separar 4 para esse daqui, 4 para esse aqui. Então, eu já vou deixar separado. Então, vai ficar menos 3 quartos de x mais 33 sobre 4. 33 sobre 4. Pronto. Fazendo dessa forma, eu consigo identificar agora o coeficiente angular da reta R. Então, o coeficiente angular de R vai ser igual a quem? Então, vamos lá. O coeficiente angular é aquele número que multiplica o x na forma reduzida. Então, nesse caso aqui, o coeficiente angular vale quanto? Vale menos 3 quartos. Então, o coeficiente angular da reta R é igual a menos 3 quartos. Bacana? Pronto. O primeiro passo foi descobrir o coeficiente angular da reta R. Como as duas retas são perpendiculares, significa que o coeficiente angular da reta que passa por AP, deixa eu colocar aqui, coeficiente angular da reta que passa por AP, você deve inverter e trocar o sinal. Então, vai ficar mais 4 terços. Então, a gente faz isso toda vez que as retas são perpendiculares. Bacana? Ótimo. Agora, a gente vai escrever a equação da reta que passa por AP. Então, reta que passa por AP. Então, a reta que passa por AP, ela passa pelo ponto A, 4 e menos 1, e tem este coeficiente angular. E a gente vai usar a relação
fundamental, né? A equação fundamental, que é y menos yo, y menos yo, que é igual ao coeficiente angular que multiplica x menos xo, x menos xo. Ok. Bacana. Substituindo aqui os valores, vai ficar assim, ó. Vai ficar y menos o yo. Então, a gente está procurando a equação da reta que passa por AP. Né? Então, esse aqui é o ponto A. E nós sabemos que o coeficiente angular dessa reta é 4/3. Então, vai ficar o yo e o xo são as coordenadas do ponto que a gente tem, do ponto A. Então, vai ficar y menos yo. E o yo vale menos 1. Então, vai ficar menos 1. Que é igual ao coeficiente angular, que é 4/3. É melhor colocar na forma de fração. Então, deixa eu pegar aqui a fração. Então, ficou assim. Então, ficou y menos o yo, que é menos 1. Então, vai ficar menos 1. Que é igual ao coeficiente angular, que é 4/3. 4/3, que multiplica x menos xo. O xo é a coordenada do ponto ali. No caso, é 4. Esse 3 está dividindo. Eu posso passar para cá multiplicando. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar 3y. Aqui ficou menos 1, vai dar mais 1. O 3 vem multiplicando, vai ficar mais 3. Mais 3 é igual. Do outro lado sobrou 4 vezes x, 4 vezes menos 4. Então, vai ficar quanto? Vai ficar 4x menos 16. Bacana? Ok. Aí eu posso passar tudo para o mesmo lado da igualdade. Vai ficar menos 4x mais 3y. Mais 3y. Aqui eu tenho 3. Aqui menos 16. Ele passa para cá mais 16. 3 mais 16 vai ficar mais 19. Que é igual a 0. Ok? Bom, então agora nós temos a equação da reta que passa por AP e a equação da reta que passa por R. O que a gente vai fazer? Nós vamos resolver o sistema composto pelas duas equações. A solução do sistema vai ser o ponto P. Então, vamos procurar agora o ponto P, as coordenadas do ponto P. Para encontrar as coordenadas do ponto P, nós vamos resolver um sistema com as duas equações. Quais são as equações? A equação de R, que é 3x mais 4y menos 33 igual a 0. E a equação que passa por AP. A equação que passa por AP é menos 4x mais 3y mais 19 igual a 0. Nosso objetivo, lembrando aqui, é calcular a distância do ponto A até o ponto P. O que a gente está fazendo? A gente encontrou a equação da reta que passa por AP. E agora a gente vai resolver um sistema com as duas retas. A reta que passa por AP e a reta que passa por R. Né? A reta R. Aí a solução desse sistema é o ponto de interseção, é o ponto P. Para resolver o sistema, a gente vai cancelar uma das letras. Aqui você escolhe cancelar ou x ou y. Eu vou escolher cancelar aqui o x. Tá? Você escolhe qualquer uma das duas, dá no mesmo. Então, escolhendo aqui cancelar o x, basta multiplicar ambos os membros, primeiro lado e segundo lado, de uma forma que vai cancelar. Nesse caso aqui, a gente pode multiplicar essa primeira equação por 4 e multiplicar a segunda equação por 3. Aí vai ficar assim, ó, escrevendo novamente aqui, multiplicando por 4 vai dar 12x, mais 4 vezes 4, 16y, menos 33 vezes 4, dá 132, que é igual a 0.
Multiplicando a segunda por menos 3, vai ficar menos 12x mais 9y, 9y, mais 19 vezes 3, dá 57. 57, que é igual a zero. Ok? Aí você já percebeu que dá para cancelar esse menos 12 com mais 12. Né? Então, a solução do sistema vai ficar assim. Ó. Dá para cancelar o menos 12x com mais 12x. Aqui dá zero. Então, vai ficar quanto? Vai ficar 25y. Deixa eu apagar aqui. 25y menos 132. Menos 132 mais 57 é igual a 75. Então, aqui vai ficar menos 75, que é igual a zero. Aí, a gente pode passar para o outro lado. Vai ficar aqui 25y vai ser igual a 75. Ou seja, y vai ser igual a 75. Y igual a 75 dividido por 25. Y vai ser igual a 3. Bacana? Achando o valor de y, a gente vai substituir em qualquer uma das duas equações. Tanto faz, pode ser na primeira ou na segunda. Escolhendo ali a primeira equação, vai ficar assim. Ó. Deixa eu copiar ela aqui. Está aqui. Então, agora nós vamos descobrir o valor de x, né? Então, a gente vai substituir aqui, no lugar do y, a gente vai colocar 3. Então, vezes 3. Certo? Vezes 3. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 3, 12. Aí ficou assim, ficou 3x mais 12 é igual a, ou melhor, 3x mais 12 menos 33 é igual a zero. Vai ficar que 3x vai ser igual. Olha bem, 33 negativo e 12 positivo vai dar 21. Passa para o outro lado, mais 21. Né? Deu menos 21, passa para o outro lado, mais 21. Logo, x é igual a 7. X igual a 7. Então, nós descobrimos as coordenadas do ponto P. O ponto P tem coordenadas 7 e 3. E agora, nós vamos calcular a distância do ponto A até o ponto P. Distância do ponto A até o ponto P. Que é exatamente isso que está pedindo. Calcula a distância do ponto A até a reta R. Então, nós descobrimos, fizemos esse trabalho todo aqui, descobrimos a equação da reta que passa por AP, fizemos um sistema para achar o ponto P. Agora, nós vamos calcular a distância do ponto A até o ponto P. E aí, nós precisamos lembrar da fórmula da distância. Fórmula da distância. Vamos lembrar aqui? Vou escrever ela aqui. Ó. Então, queremos calcular a distância do ponto A até o ponto P. E a distância, a fórmula é raiz quadrada de ΔX ao quadrado, mais ΔY ao quadrado. Lembrando que como vai ficar elevado ao quadrado, aí não importa qual que você começa. Tá? Como vai ficar ao quadrado, não faz diferença por qual você vai começar. Este é o ponto P, e lembrando que o ponto A tem coordenadas 4 e menos 1. Aí, calculando a distância de AP, vai ser igual a ΔX. ΔX é a diferença entre os x. ΔX é a diferença entre os x. Nós estamos calculando a distância de A até P. A diferença entre os x. Então, a diferença entre os x vai ficar 7 menos 4. Ou 4 menos 7, como a gente já falou anteriormente. ΔY é a diferença entre o y.
Então, posso fazer 3 menos o menos 1 ou menos 1 menos 3. Tá? A ordem não importa. Aí vai ficar assim. 7 menos 4 ao quadrado. 7 menos 4 dá 3, né? 3 ao quadrado. Menos 1 menos 3 vai dar menos 4. Menos 4 ao quadrado. Estamos chegando no final aqui. Distância de AP vai ser igual a 9. Aqui menos 4 ao quadrado é 16. 9 mais 16 dá 25. Então, esse aqui dá 25. E a raiz quadrada de 25 é 5. Então, a resposta aqui, ó, distância de AP é igual a 5 unidades. Né? Estamos falando de uma distância, então a resposta vai ser em unidades. Em metros, em centímetros. Ok? Só que aqui tivemos um trabalho muito grande. Tivemos que achar a equação da reta P, fazer o sistema para achar o ponto P, depois calcular a distância. Isso já foi desenvolvido anteriormente e chegou-se uma fórmula para calcular essa distância. Então a gente vai resolver essa mesma questão aqui, utilizando agora uma fórmula. Deixa eu copiar aqui, a gente vai fazer aqui embaixo. Então, como que é a fórmula? Então, para calcular a distância de um ponto P de coordenadas XO, YO, XO, YO, até uma reta de equação AX mais BY mais C igual a zero, a forma que eles chegaram foi essa. Ó. Deixa eu copiar aqui. Então, desenvolveu esse mesmo raciocínio que a gente fez aqui e chegou em uma fórmula. A fórmula é essa daqui, ó, que é a distância de um ponto P, né, de um ponto P até uma reta R, a distância de um ponto P até uma reta R, ela vai ser igual, ou melhor, a distância de uma reta até um ponto, deixar um ponto até uma reta, ela vai ser igual ao módulo de AXO mais BYO mais C sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Simples assim. Vamos ver o que é cada elemento dessa forma. Então, o A, B e C são os coeficientes da reta quando você coloca na forma geral. A, B e C são os coeficientes da reta quando você escreve na forma geral. XO e YO são as coordenadas do ponto dado. No caso aqui, o ponto dado é o ponto 4 e menos 1. Esse A e esse B, como eu já falei anteriormente, é da reta. Né? Então, no nosso exemplo aqui, vamos calcular a distância do ponto A até a reta. Então, vai ficar assim. Queremos calcular a distância do ponto A até a reta. Então, o que você precisa? Você precisa identificar o ponto, que é o XO e YO, e os coeficientes da reta, que seria o A, o B e o C. O A é quem multiplica X, o B é quem multiplica Y e o C é o termo independente. Então, no caso aqui, o A vale 4, o XO, o A vale 3, o XO, então, vezes, o XO vale 4, mais o B vale 4, vezes o YO, que vale menos 1, mais o C, que vale menos 33. Substituindo aqui o A é 3 e o B é 4. Basta fazer esse cálculo e você vai encontrar a distância de um ponto a uma reta.
que vai ser igual. Vamos lá? Que vai ficar 12 menos 4 menos 33. Na parte de baixo vai ficar raiz quadrada de 9 mais 16, que é igual. Na parte de cima ainda, nós temos aqui, ó, 12 menos 4. 12 menos 4 vai dar 8. Menos 33 com mais 8 vai dar módulo de menos 25. Menos 25. Sobre 9 mais 16 dá 25. Raiz quadrada de 25 é 5. O módulo de menos 25 é mais 5. Ou melhor, é mais 25 sobre 5. E aí chegamos no mesmo valor que a gente encontrou anteriormente, que a distância do ponto A até o ponto B vale 5 unidades. Obrigado por assistir essa videoaula. Um abraço e até a próxima.